Bom dia, queridos alunos. Que vocês tenham um excelente dia. Cuidando da saúde de vocês, eu não tenho como começar a videoaula sem dar essa recomendação, porque ela é muito importante nesse momento. Fiquem em casa, cuidem da saúde, para que a gente consiga passar por esse momento tão difícil. Hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 11 de língua inglesa, o artigo definido. Esse capítulo 11 inicia a nossa terceira apostila. Se algum aluno ainda não pegou essa terceira apostila, ela já está disponível na escola, tá certo? É só ir até a escola e pegar essa apostila, porque é importante que vocês tenham uma apostila para poder estudar, fazer os exercícios. Então você precisa ter essa apostila. Bom, então vamos lá? Vamos falar um pouquinho, vamos lembrar do uso desse artigo. O artigo é usado para se referir a substantivos únicos em determinado local ou já mencionado anteriormente. Bom, aqui agora vão aparecer algumas regrinhas, né? Algumas situações que norteiam o uso desse artigo. O artigo definido de, o, a, os, as é usado antes de. Muito bem, então agora vamos às regras. Preciso saber de todas essas regras, professora? Sim, se nós não soubermos as regras que norteiam o uso desse artigo, não vamos saber usá-lo de forma correta, tá certo? Então, a primeira situação que ele coloca ali pra gente, ó, substantivos precedidos ou não por adjetivos, tá certo? Então, eu posso ter o adjetivo ali ou não. No primeiro exemplo, eu não tenho, só tenho o substantivo, ó, the boy. Agora, olha o terceiro exemplo, the sad boy. Então, eu tenho ali o adjetivo, tá certo? E você percebe no segundo exemplo que olha o que acontece ali. O meu substantivo também pode aparecer no plural, sem problema nenhum. Quando nós falamos sobre I am, nós vimos que eles não são usados quando nós temos plural. Essa situação não vai acontecer aqui, tá certo? Bom, segunda regrinha que aparece ali, ó, nomes de instrumentos musicais. Então, sempre antes do nome desses instrumentos musicais, nós vamos poder usar o artigo definido de. Próxima possibilidade, nomes de famílias e nacionalidades. Então, sempre que você for usar um nome de família, um sobrenome de família ou uma nacionalidade, você pode usar o artigo também. Acidentes geográficos, rios, montanhas, desertos e etc. Sempre antes desses nomes, nós também vamos poder usar os artigos. Bom, no caso de montanhas, ilhas e países, de é usado só quando o nome se refere a um grupo. Olha lá, The United States, The Bahamas, tá certo? Então você percebe ali que é uma outra situação. Olha, lá embaixo, nomes de locais públicos e nomes de hotéis, teatros, cinemas, museus, grupos musicais, jornais, trens e navios. Sempre que nós tivermos essas situações, nós também vamos poder usar o artigo de, tá certo? Olha lá, The Bank, The Hilton, The New York Times, tá certo? Substantivos que indicam algo único, né? Quando eu falo do sol, quando eu falo da terra, ó, são substantivos que vão determinar algo que é único. Sempre que nós tivermos essa situação, você vai usar o artigo de também. Algumas expressões que indicam tempo. Sempre antes dessas expressões, você também vai poder usar o artigo de. In the morning, in the evening, in the afternoon, tá certo? Antes de superlativos. Então, sempre que tivermos esses superlativos ali também, você vai poder usar esse artigo. The best student in the class, the most important industry. Então, você vai poder usar esse artigo também. Antes de adjetivos usados como substantivos, que se referem a um grupo de pessoas. Então, sempre que você tiver essa situação, o artigo também poderá ser usado, tá certo? Bom, eu tenho certeza que esse assunto ele não é complicado, né? Não existem ali situações muito difíceis de serem entendidas. Talvez a maior dificuldade que você vai ter é porque você precisa saber essas regrinhas para que você possa usar ou não o artigo antes da palavra ou da expressão que vai ser usada ali.
Bom, vocês vão fazer vocês vão fazer todos os exercícios da página 621. Então, os exercises que vão do número 4 ao número 32. Tá certo? Então, são os dessa página. O restante dos exercícios você não vai ter a necessidade de fazer. Mas você vai perceber, quando você abrir a sua apostila, que os exercises, que começam no número 4, tá? O 1, o 2 e o 3 não precisa fazer. Do 4 ao 32 são frases que vocês vão completar com o artigo. Os artigos, aliás, porque você vai poder usar de, a, am, ou você ainda vai ter a opção de ter algumas frases em que você não deve usar artigo nenhum. Você vai deixar aquele espaço em branco onde vai ter um tracinho, tá certo? Eu quero essas frases no caderno. Tudo bem? Não tem como a gente só colocar no nosso caderno. I am, them, não. Eu quero as frases no caderno. Então, você vai passar todas essas frases para o seu caderno e depois completar com os artigos apropriados. Bom, já sabe, precisou de mim? Sabe como entrar em contato, caso tenha alguma dúvida, tá certo? Temos o WhatsApp, temos o plantão de dúvidas, a nossa plataforma. O que você precisar, estou à sua disposição. Tá bom? Tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus. Um grande beijo.